Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à aula dessa semana, então, módulo 27, com o tema Religião dos Povos da Mesopotâmia. Ao longo do estudo desses povos, o objetivo é apresentar para vocês as formas de registro que esses povos faziam do seu cotidiano, como eram esses registros e como eram feitos. Então, a gente estudou a escrita cuneiforme, né, uma escrita que eles desenvolveram pela necessidade de gravar, né, e de registrar as atividades do cotidiano. Partiu, a princípio, das atividades comerciais dessa necessidade, né? As quantidades que eles vendiam, que eles compravam, e isso era necessário, né, registrar, que a memória não dava conta, certo? Só que, além das atividades comerciais, o registro dessas atividades vai se estender para outras circunstâncias da vida desses povos, né? Em outras atividades, como no caso da literatura, no fato deles fazerem registros de história, de relatos e até mesmo de mitos em torno da existência deles mesmos, né? Desses povos, no que eles acreditavam. Então, eles faziam os registros disso, né? Que a gente chama isso de literatura. Aí a gente pode citar as leis, né? Onde Hammurabi, lá na Babilônia, cria um código de lei e faz o registro delas também. Tudo com a escrita, então, cuneiforme. E aí na religião também, uma importante prática do cotidiano desses povos, porque tudo girava em torno da religião. Então havia um capricho, né, por essa prática religiosa, do qual também se fazia esses registros. E por que não conhecer um pouquinho, então, a religião, né, dos povos da Mesopotâmia, já que estudamos um pouco as leis, né, também existentes entre esses povos. Aqui a professora cita alguns deuses do quais esses povos eles adoravam, eles cultuavam, eles faziam cerimônias, né, nos templos. E essa religião, ela é chamada de politeísta, porque eles adoravam vários deuses, tá? Então, quando a gente fala que um povo tem uma religião politeísta, significa que eles adoram vários deuses, tá? Chamado de politeísta. Poli, de muitos. Como também houveram povos monoteístas, que adoravam um único Deus. Então, a gente pode citar aí judaísmo, islamismo e até mesmo hoje o cristianismo, né, que são religiões monoteístas. Muito bem, características dessa religião. Ela era bem diversificada, com muitas crenças e divindades. Essas divindades, ou os deuses, ela sempre estava vinculada à figura humana, então você relacionava o deus deles com a figura, né, do ser humano, como também relacionada a elementos da natureza. E daí eu cito aqui alguns deuses. Alguns, tá, gente? Tem muito mais. O deus Anu, que é o deus do céu. Star, deusa do amor. Veja que cada deus ou deusa tem uma função aqui, tá? Chamar, deus do sol e justiça. E eles também acreditavam numa vida após a morte. Olha uma crença aí. Eles acreditavam que existia vida em outro plano, em outro lugar, depois que eles morressem, tá? Então, eles acreditavam nisso. Agora, olha que interessante, dentro da prática religiosa, eles tinham aí um método que não seria tão convencional para uma religião, que é a questão da adivinhação, da magia e da astrologia. Então, paralela a essa religião mais tradicional, digamos assim, eles tinham a crença na questão da adivinhação, artes mágicas e na astrologia. Então, o que é importante aqui destacar? Esses povos, gente, eles foram os primeiros a desenvolverem conhecimentos em astronomia e astrologia. Qual é a diferença? Na astronomia, o estudo, sim, dos astros e de todo o universo, de como que esse universo, né, ele funciona. Mas na astrologia se estuda os astros, sim, mas como os astros e o universo interferem na vida do ser humano. É essa a diferença, tá? Então, por isso que de lá surgiu os signos do zodíaco. Você pode observar na imagem que a professora colocou aqui, esses signos, né? Não sei se você já ouviu falar, com certeza você já ouviu falar ou sabe qual é o seu signo. Ah, você nasceu no mês de março, de uma determinada data é peixes, fevereiro é aquário. E aí muita gente até consulta o seu horóscopo para ver como que foi o dia, né? Como que vai ser daqui uma semana, né? Então, a partir também dos signos, você pode identificar a personalidade da pessoa. Então, isso tudo foram já conhecimentos desenvolvidos por estes povos e que eles acreditavam, né, nessa interferência dos astros na vida das pessoas. Então, isso também era parte
da crença e da religião desses povos. E o zigurate, vocês lembram do zigurate? Lá no módulo 26, eu apresentei para vocês até a Torre de Babel, né? Foi uma torre aí construída para chegar aos céus, e aí Deus ficou revoltado, destruiu a torre e espalhou as pessoas com idiomas, né, diferentes pelo mundo. É um relato bíblico, um mito entre os povos da Mesopotâmia, e muitos estudiosos apontam a Torre de Babel como um dos zigurates da Mesopotâmia. Aqui tem um modelo para vocês, vocês têm isso lá na apostila, inclusive, onde eu mostro essa estrutura. O zigurate, na verdade, é o que? Era parte da estrutura desses templos. Então, vejam aqui que eram umas construções escalonadas em forma de escada, digamos assim. E no topo, o templo, né, onde fazia-se a cerimônia, os sacrifícios, todo o ritual, né, em torno da religião politeísta, tá? E é importante dizer que na Mesopotâmia eles eram organizados em cidades-estados, né? Não havia um território sob o mesmo governo, né? Cada cidade-estado tinha um rei, um líder, mas também um deus protetor. Então, cada cidade-estado, um deus protetor, né? Tinha os seus templos, enfim. E os zigurates, então, seriam partes dessa estrutura onde estava o templo, tá? E o templo ficava lá no topo. Por isso que eu pontuo aqui, eu destaco para vocês nessa imagem o que é o templo e as partes da estrutura chamada de zigurate, ok? Uma importante construção aí religiosa para esses povos. Agora, construiu-se o zigurate para quê? Qual o objetivo, né, dessas grandes construções? Não é algo que se pode comprovar ou afirmar, são suposições, tá, gente? São hipóteses de estudiosos em torno do zigurate. Então, construídos para quê? Primeiro, eles costumavam, é uma das hipóteses, assentar a base de suas funções antigas, né, uma sobre a outra, tá? Eles iam fazendo construções uma em cima da outra. Pegava aquela base e fazia uma outra construção, para ficar cada vez mais alta, tá? Então, por isso que era um costume de assentar a base de suas funções sobre antigas construções, tá? E aí ela ia aumentando, ficando bem alta. Segunda hipótese, risco de inundações. Lembram que a professora falou que nessa região havia as cheias, né? Era comum. Então, há uma hipótese de que eles começavam a elevar esses templos para manter os deuses a salvos, olha só, né? Bem relacionada à ideia do cuidado da religião ali, dos deuses. Para salvá-los, então, os deuses das enchentes, e para que, então, eles continuassem sendo bons com essas pessoas. Então, e servissem aos interesses da cidade. Então, por isso que era uma forma de salvar o templo, né? Ali das inundações. Então, por isso também essas construções mais elevadas. E também uma terceira hipótese é a utilização para observatório de experiências astronômicas. A gente acabou de ver que eles realizavam estudos de astrologia e astronomia. Então, é bem possível que eles elevavam, né, essas plataformas bem altas para que favorecessem, então, os estudos, aí, a utilização de experiências astronômicas. Tá? Então, são 3 hipóteses dessas construções. Então, em resumo, gente, a gente pode destacar nessa religião a presença, então, dos zigurates, do templo, da questão do politeísmo, da figura desses deuses, né, nessas crenças na vida, a crença na vida após a morte, e também na questão da adivinhação, da magia e do desenvolvimento da astrologia como parte da religião. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? E desejo aí uma boa semana para vocês e até a próxima.